noite, graça e paz. O pastor fala assim, um homem de peso, a gente vai ficando preocupado, né? Preciso perder 8 quilos, então tem que se cuidar como cada um de nós precisa. Mas eu quero dizer, pastor Carlos Jones, que é uma honra estar aqui nesta noite, uma noite tão festiva para a Igreja Batista do Brooklyn está de parabéns, entregando à denominação 2 novos pastores que vão servir ao Senhor no campo da igreja e também no campo em todo o Brasil, aonde quer que Deus os leve, eles estarão servindo como pregadores da palavra. E esta é uma noite de alegria, de festa, que traz muitas recordações boas. Toda vez que eu vejo Arídio e toda vez que eu vejo Creuzinha, eu tenho que lembrar então da minha trajetória. A gente segura sempre as emoções quando a gente vê esse casal tão abençoado. A minha esposa Silvia está aí também, e certamente, irmã Creuza, a minha palavra também é a palavra da Silvia. Muito obrigado. Pastor Arídio e irmã Creuza, eles foram pastores, a gente até brinca, né? Que a Creuza também foi pastora, não no sentido oficial, mas no sentido de cuidar da gente e semear a palavra de Deus, semear a chama, a semente missionária que veio a frutificar. Então eu manifesto aqui a gratidão ao pastor Arídio, à irmã Creuza. Davi cuida, tá? Davi está cuidando de vocês, né? Leva, dá a janta, põe para dormir, cuida lá direitinho deste casal precioso. Mas parabéns, pastor Carlos Jones e Igreja do Brooklyn, por esse momento tão significativo. Eu quero quebrar o protocolo. E já falei com o pastor Rodrigo, mas eu preciso dos 2 pastores aqui em cima e pastor Carlos Jones autorizando, a gente vai modificar aqui a postura do púlpito e o Rodrigo vai nos ajudar. Eu quero chamar aqui o Rafael e o Ricardo para que eles estejam numa posição, eu vou estar na diagonal. Até porque desejo pregar aos novos pastores, mas também a toda a igreja. Com todo cuidado ao distanciamento social necessário. Saudação da nossa convenção, do pastor Genilson, nosso presidente, e de todas as igrejas batistas e congregações por todo o nosso estado de São Paulo. Saudação da Ordem dos Pastores, que vocês estão agora adentrando. 14.003 pastores, a gente pode dizer a partir de agora 14.005 pastores filiados à nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Rafael e Ricardo, eu separei para este momento falando a vocês, mas a palavra sempre alcança todos nós. A gente direciona a vocês que assumem esse desafio do ministério pastoral agora, mas também cada crente tem a responsabilidade com aquilo que vamos colocar para vocês nesta noite como conselhos, como algumas orientações ao ministério pastoral. A gente vive um tempo diferenciado, é um tempo completamente diferente, não preciso me alongar muito para relembrar você o que o Covid-19 afetou a todo o planeta, a toda a população e também o nosso segmento evangélico e o nosso segmento batistas. E pensando nisso, Rafael e Ricardo, eu pensei em pastores para este tempo, pastores para hoje. Então, a gente observa que são vários os desafios, o paradigma do templo, de se reunir no templo, o paradigma de se reunir nas casas, o paradigma da igreja que caminhou, ainda que levada a fórceps, a uma plataforma digital, a uma vivência digital. E nós, então, encontramos, pastor Carlos Jones e a Igreja do Brooklyn encontrou um equilíbrio híbrido entre a presença, mas também aqueles que não podem, assistindo em suas casas, e também o alcance que foi amplificado em todas as igrejas. Nós vivemos polarização política, nós vivemos situações em que pastores precisam responder às perguntas. E a igreja tem perguntas, a membresia tem perguntas que chega ao pastor Carlos Jones e aos pastores e a todos nós,
E independente da faixa etária, adolescente tem pergunta, jovem, adulto, meia-idade, os anciãos também têm perguntas. E os pastores precisam responder. Por exemplo, as questões homoafetivas, as questões que envolvem ideologia de gênero, as questões que envolvem o abortamento, temas éticos. E o pastor não pode responder da mente dele. Ele não pode responder porque ele está lendo alguma tendência, mas o pastor responde sempre biblicamente. Quero ouvir um amém dos dois. O pastor responde sempre biblicamente, não é o que ele acha, mas é o que a Bíblia diz, independente de qualquer outra circunstância. A gente não negocia, mas toda vez que a gente honra a palavra de Deus, obedece e aplica a palavra de Deus, Deus honra o ministério pastoral, Deus honra a igreja que se mantém firme na palavra de Deus. Nós teríamos tantas outras situações aqui para colocar diante de vocês, não é para dar susto, né, Carlos? Não quero assustar, não é para ninguém desistir. Mas os desafios que nós temos hoje no exercício do ministério pastoral. Primeiro destaque que quero fazer, e não vou pregar um sermão, Israel, homileticamente correto, olhando um texto, esgotando, pastor Fobeto, todo o conteúdo ali do texto, mas eu vou usar 3 textos como pretexto e assumo isso aqui agora. Mas a primeira colocação é que pastores para este tempo precisam atuar de maneira contextualizada. O que seria isso? O que seria esta presença, atuação, abordagem contextualizada? Eu poderia dizer inicialmente a vocês dois e a todos nós, é leitura de cenário. É saber ler o ambiente, é saber fazer uma leitura até das pessoas e ter a sabedoria vinda de Deus, onde se aplica aquela estratégia, aquela postura, aquela orientação. Nós precisamos saber aonde estamos pisando e como podemos abençoar. Já antecipo aos colegas pastores que contextualização não é atualização. Queria ouvir um amém de todos. A gente contextualiza o approach, a gente contextualiza a abordagem, a gente contextualiza a estratégia, mas o princípio é inegociável. O princípio da palavra de Deus, ele vale eternamente. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, esse equilíbrio para contextualizar sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Um exemplo, Jesus é hors concours, ele contextualizou bem. Imagine você o escândalo, Rodrigo, que era comer lá com gente que, segundo o judeu, era de segunda categoria, publicanos. Jesus sentou à mesa, comeu, abençoou, pregou, gente se converteu. Ele fez tantas abordagens que levam a gente a esse entendimento da contextualização. Mas eu quero colocar Paulo como exemplo para este ponto. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, e a gente sabe que corintiano dá trabalho desde cedo, desde muito tempo ao apóstolo Paulo, desculpem a brincadeira, mas a primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, no capítulo 9, o verso 22, mas eu quero ler a partir do 19, que diz assim, Rafael e Ricardo, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É impressionante, vocês sabem muito bem como Paulo sabia se portar e colocar a palavra de Deus com sabedoria,
mas também com o poder de Deus. Ele sabia pregar a mulheres à beira do rio. Ele sabia chegar e confrontar os maiorais que conheciam bem a lei dentro das sinagogas. Ele sabia falar diante de soberanos reis, como foi Agripa, Festo e outros mais. Ele sabia falar em Atenas, no Areópago, os filósofos epicureus e toda aquela filosofia grega, e ele faz um resumo, aquele altar ao Deus desconhecido. De maneira que Paulo tinha essa habilidade, sem falar que até na cadeia ele sabia pregar. É ou não é? E ele tinha este poder, e ele assume esta postura que eu e você precisamos ter, de olhar o nosso mundo hoje, o nosso tempo hoje, e pregar a mensagem com sabedoria. Nós temos níveis de contextualização quando a gente pensa em missiologia. E aí nós temos esses níveis de contextualização C1, C2, C3, C4, C5, C6, Milton. E quando a gente fala em níveis de contextualização, a gente fala de aproximação cultural. Então, o C1 tem uma distância, o C2 aproxima, o C3 chega mais perto, o C4, o C5, o C6 é se tornar um como vocês. Eu não creio pessoalmente nesta intensidade de contextualizar o nível C6. É como se eu agora tivesse uma outra nacionalidade, uma outra constituição física e me tornasse um com aquele povo. Mas eu consigo imaginar que em alguns lugares, em algumas situações, nós podemos exercer missiologicamente o nível C5. Agora, quando o missionário diz assim, eu vou trabalhar e vou usar a contextualização C6, e vou ser um com aquela cultura. É o missionário que vai para uma tribo indígena e ele fala, eu agora vou ser índio. E aí o índio está sem roupa, aí ele tira a roupa. Aí ele anda pelado como os índios andam. Aí o índio olha para ele e fala, você é bobo. Por quê? Porque você nunca vai conseguir ser como a gente é. Porque mesmo tirando a roupa, você é branco por dentro. É o que eles vão dizer. De maneira que nós precisamos, não pensando agora no caso dos pastores, e de nós pastores que estamos aqui, não é tanto essa intensidade missiológica na questão transcultural, mas eu coloco a aproximação com as pessoas. Porque a gente, às vezes, observa o pastor distante das ovelhas. Nós não podemos, Carlos Jones, e falo isso com bastante temor, sermos pastores da plataforma. Pastor só do púlpito, pastor só que prega. Como é difícil, minha gente, ficar sem abraçar. É ou não é? Como está difícil a gente até apertar a mão, né, Jean? Até apertar a mão a gente fica constrangido. Mas a gente é do tempo, Israel, que a gente fala, pastor tem que ter cheiro de ovelha. É ou não é? Pastor tem que conviver, tem que estar perto. Logicamente, a gente respeita a questão sanitária, mas a gente não pode exercer o ministério à distância das ovelhas, simplesmente dando ordens e dizendo, façam isso, façam aquilo. Mas o pastor faz também, o pastor se aproxima também, ele nutre amor pelas ovelhas, e ele não se coloca distante na plataforma, mas ele se coloca no meio do rebanho, e que seja assim com vocês e com todos nós, pastores. A contextualização poderia abordar aqui alguns temas, eu estou preocupado com o horário, mas o Rafael também é da música, né? O pastor Marcelo Longo veio também, juntamente conosco, aqui trazer o seu apoio. Cadê o Marcelo? Foi arrebatado? Está lá o Marcelo, o Rafael foi ministro de música lá na igreja Canaã, de maneira que o Rafael, né, Marcelo, conhece tudo de música e mais um pouco. Mas o interessante é que a gente pensa em contextualização e a gente vai, Arídio, para o culto, a gente pensa em instrumento musical. Alguém aqui, certamente, é do tempo que era proibido ter bateria na igreja. Não vou nem pedir para levantar a mão, né, Creuzinha? Mas causava escândalo, hoje não mais. E até tem uma bonita aqui, eletrônica. Em outras situações, o atabaque, que era um instrumento utilizado em terreiro das religiões de matriz africana, então hoje nós temos igrejas que usam o atabaque sem nenhum problema na percussão.
Então, o nosso histórico no Nascedouro é um histórico também de uma velocidade não tão grande para exercer as mudanças, mas a gente pode entender que a gente exerceu mudanças que foram contextualizadas. Por exemplo, lá nos primórdios batistas, a igreja que conseguiu colocar música no culto, o pastor demorou 20 anos para que pudesse cantar, porque antigamente não tinha música no culto. Era só oração e pregação. E a pregação demorava 2 horas, eu sou daquele tempo. Não, estou brincando. Mas eram 2 horas de palavra e ninguém arredava o pé, né, Carlos? E tinha oração e leitura bíblica. E um pastor batista entendeu que a igreja deveria cantar. E ele começou a trabalhar na Europa, e a igreja tinha uma resistência. E depois de muita luta, ele olhou um texto, ele descobriu, nós vamos cantar porque tem base bíblica. Por quê? Porque Jesus cantou. E o texto após a ceia, e tendo cantado um hino, subiu ao Monte das Oliveiras. Ele falou, opa, se Jesus cantou, a gente canta. Só que, como bom batista, né, ele avisou a igreja que depois da ceia iriam cantar, e haviam aqueles que eram contra, então, quando ele terminou a ceia, ele falou, agora os que são favoráveis permaneçam, os que são contrários saiam, e um grupo saiu para não cantar, até que depois esse processo foi se normatizando. Então é preciso que a gente tenha sempre esse entendimento do que é antibíblico, ou daquilo que a gente pode manter o princípio, mas o formato pode ser diferente. E aí nós teríamos várias situações para tratar de culto online, ceia online, batismo online, não vou falar, casamento online, tantas coisas aí, mas eu penso que cada colega tem a sua postura que deve ser sempre bíblica. Contextualização também, Ricardo e Rafael, em evangelizar. Porque o nosso tempo hoje é outro, é um tempo diferente. Então, a gente sabe que também esse processo de evangelização, a palavra continua a mesma, mas a postura dos auditórios, dos ambientes, elas diferem. Então, a gente também precisa olhar esse tempo para ter a maneira correta de atingir as pessoas. Por exemplo, quantos aqui lembram que o culto de domingo à noite, todos os domingos era um culto evangelístico? Quem lembra, levanta a mão. Olha aí, pode abaixar. Quem aqui lembra que, por conta disso, os membros levavam visitantes domingo à noite? Quem aqui lembra de série de conferências que a gente dava prêmio para o irmão ou irmã que trouxesse mais visitante? Estão lembrando disso, viu, Milton? O que a gente estava dizendo com isso naquela época? Que o momento, Jean, de evangelizar é no culto. Que o momento de evangelizar é aqui. Eu entendo que também é aqui. Mas o que acontecia quando nós fazíamos aquelas séries de conferências abençoadas, que muita gente se converteu, não estou questionando a validade, nem dizendo que você não deva fazer hoje, faça sim, se estiver adequado ao seu contexto. Mas o que nós estamos dizendo é que numa série de conferências, ou num culto de domingo à noite, o membro da igreja trazia o visitante, quando ele chegava na porta, é como se ele fizesse assim, lavasse as mãos. Pastor, agora é contigo. Eu fiz a minha parte, eu trouxe. Então o pastor tinha que pregar um excelente sermão evangelístico, e ai do pastor se não houvesse conversões. Naquela época, nós temos informações de que quando o pastor pregava, não havia nenhuma conversão, os diáconos acabavam o culto e ficavam olhando assim para o outro. Segundo domingo sem conversão, os diáconos se reuniam, olha, vamos orar pelo pastor. Terceiro domingo sem conversão, eles iam reunir com o pastor. Pastor, o senhor está em pecado? Não está orando? E havia toda uma pressão, havia sim toda uma pressão em cima do pastor, como se fosse ele o responsável pela decisão, pela conversão das pessoas, e nós não tomamos a posição nunca do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo transformar os pecadores.
Então, dessa forma, nós mudamos. E hoje, nenhum problema se você vai trazer visitantes, traga sim. Pastor Carlos Jones e os pastores aqui são excelentes pregadores, e a palavra nunca volta vazia. Mas o desafio hoje é que cada membro da igreja se torne um evangelista, alguém que ganhe almas para o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fala de discipulado, aí a gente fala dessa abordagem evangelística contextualizada. Perguntaram a Billy Graham, antes da sua morte, Billy Graham, o homem que em vida pregou para o maior número de pessoas em toda a história da humanidade. Não classifico como o maior pregador, porque Jesus o maior pregador, mas Jesus é ao concurso, como disse, que a gente não compara. Mas Billy Graham, que começa nas tendas, vai aos ginásios, vai aos estádios, depois para o rádio, a televisão, que prega em mais de 150 países. O pregador das multidões. Perguntaram para ele: Pastor Billy Graham, qual a estratégia de evangelismo do terceiro milênio? Qual a estratégia do evangelismo do nosso tempo hoje? Ele pensou, pastor Arídio, alguns segundos, rápidos segundos, e ele respondeu: a estratégia hoje melhor é o one-to-one, face-to-face. Traduzindo, um a um, face a face. O pregador das multidões não deu um conselho para lotar o Maracanã, nem um ginásio ou fazer alguma coisa que reunisse muita gente, mas ele está dizendo para a igreja ser preparada para que cada crente evangelize pessoalmente. E para dar exemplo, ele disse assim: o exemplo é como se colocássemos aqui 300 garrafas, aqui perto da plataforma do púlpito, e eu quero encher essas garrafas com uma mangueira jogando água à distância. E ele falou assim: evangelismo das massas, da TV, das grandes concentrações é jogar água na garrafa à distância. Pergunto para você, vai cair água dentro da garrafa? Sim ou não? Sim ou não? Vai. Mas a pergunta é, qual a quantidade? Pode ser um pouco d'água. A outra abordagem é: pode ficar alguma garrafa sem receber uma gota de água, sim ou não? Sim, vai depender da mira, ou do direcionamento aqui. Então ele disse que essa é a estratégia das grandes concentrações. Aí ele falou, one-to-one, evangelismo por amizade, por discipulado, é você pegar a mesma mangueira, aproximar de cada garrafa e encher uma por uma. Pergunto, vai encher? Sim ou não? Só vai encher? Vai transbordar, porque rios de águas vivas transbordam daqueles que conhecem a Jesus como Salvador. Então esse é o nosso desafio, de continuar pregando, mas pregar de maneira contextualizada. 2, pastores do nosso tempo devem ser excelentes discipuladores. O que a gente observa aqui, pastor Carlos Jones, é o grande desafio bíblico de pastores que surgem da própria igreja. De pastores que são formados no ambiente da igreja e que a igreja vai reconhecendo os dons, as qualidades pastorais, mas que certamente, posso dizer assim, eles certamente carregam um pouco, muito, penso que talvez muito, do pastor Carlos Jones. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma influência natural do pastor Carlos Jones na vida do Rafael, há uma influência natural do pastor Carlos Jones na vida do Ricardo. É o espelho do jogador profissional que o atleta em formação, ele vai para o treino do time profissional e ele vê como é que o jogador profissional domina a bola, como é que dribla, como é que ele se dedica ao preparo físico, ele vai se espelhando, ele vai olhando. Então este é um processo natural. Pastores precisam ser discipuladores e formarem outros pastores. Mas nós pastores também precisamos ganhar almas e discipular pessoas, exercendo esta influência natural que temos na nossa vida, para que as pessoas também reconheçam a Jesus e cresçam
no dia a dia da igreja. O mandato missionário, Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente estuda o mandato missionário, o ID, eu posso dizer, grifo meu, de que há uma parte da grande comissão mais importante, que possa ser questionado por alguns. Mas, no meu entendimento, a parte mais importante da grande comissão é fazer discípulos. A gente se especializou no envio. Ide, então a gente manda. Excelente, a visão missionária da Igreja do Brooklyn, a visão missionária dos batistas brasileiros, excelente. Mas nós precisamos enviar os missionários para que lá eles façam discípulos. E quando a gente observa as outras situações, elas são consequências do discipulado, batizando-os em nome do Pai, ensinando a guardar. Tudo isso faz parte da sequência, daquela abordagem do discipulado, do plano de salvação e do acompanhamento que demonstra amor. Então, é muito importante que os pastores se especializem em fazer discípulos, porque eles são exemplo para a igreja se tornar uma igreja discipuladora. E o que é fazer discípulos? Nós temos 3 palavras no Novo Testamento, Rafael e Ricardo, que definem para mim o que é discipulado. A primeira palavra é keleutos, que vem de akolotheos. Akolotheos é seguir alguém no caminho, e keleutos é um caminho. Então, esta definição de discipulado, que aparece 56 vezes nos sinóticos e 14 vezes só em João, é aquela situação em que Jesus, quando encontrava as pessoas, ele causava um impacto na vida das pessoas e depois ele dizia: segue-me, vem comigo. Essa definição de discipulado implica em que nós estamos num caminho, só que nós sabemos onde vai dar. Amém? Nós estamos num trajeto de vida que não termina aqui, que tem destino, que tem companhia de Jesus no caminho. Então, as pessoas que estão procurando um caminho, a gente chama: vem comigo porque eu encontrei o caminho. Amém? Segue-me, vem comigo. Então, a proposta do discipulado, inicialmente, é convidar pessoas para andar junto. E era o que Jesus fazia com bastante maestria. A segunda palavra é matetes. E matetes, que é traduzida como discípulo, aluno, aprendiz, e ela aparece, ocorre 264 vezes no Novo Testamento. Será que é importante? É a figura do discipulado, do aprendiz e do aluno. Um homem era chamado de matetes, discípulo, quando se vinculava a outra pessoa para adquirir conhecimento prático e teórico. Envolve um vínculo, envolve você chegar perto de alguém para ver como é que faz. E agora eu vou aprender com ele. E aí nós temos, então, esta definição. Muito interessante que o matetes, como aprendiz, como aluno, vocês vão se lembrar de algumas figuras da nossa cultura prática de vida brasileira. Foi o termo foi a maneira que eu pensei aqui agora para colocar. Quem lembra, no passado, quando a gente usava um termo para uma profissão, um termo profissional que a gente chamava de meio oficial. Levanta a mão se você lembra. Muita gente, coisa boa. No contexto carioca, já ouvi dizer que é meia colher. É o pedreiro que não é pedreiro, não é, Davi? Então, a gente tem o meio oficial marceneiro, o meio oficial carpinteiro, o meio oficial mecânico, meio oficial pedreiro, mas ele está aprendendo. A figura, Arídio, era o pai que tinha um menino, 12 anos aproximadamente, estudava de manhã, e quando ele chegou em casa um dia, o pai falou assim: olha, a partir de hoje, à tarde, não é empinar pipa nem jogar bola. A partir de hoje, você vai aprender a profissão com o compadre lá na oficina mecânica.
E o menino, então, almoçava, comia, ia para lá, chegava lá, o teu pai falou comigo, então vai, pega aquela chave ali e solta aquela porca. Então o menino ia aprender o ferramental, a chave 916, a chave inglesa, o que seja e tal. E ele começava a soltar a porca, apertar a porca, e passava um tempo, ele desmontava um carro e fazia 2, quer dizer, fazia 1. Mas chegava um momento em que o mecânico dizia, abra a sua oficina, porque você já sabe tudo. Porque a proposta de discipulado tem prazo de validade. A proposta de discipulado que não envolve dar autonomia ao discípulo, Carlos Jones, é uma situação de dependência. Então a gente forja o discípulo, ele adquire maturidade e ele vai fazer e discipular outra pessoa, mas ele não pode ser dependente de nós a vida toda. Então esta é a proposta, e essa é a figura do aluno do Matetes. Terceiro, mimeomai. Esta palavra mimeomai, que é traduzida como imitar, ela deu origem à palavra mímica. Não sei se vocês sabem que nós temos aqui um excelente ventríloco. E quantas vezes eu vi Arídio evangelizando com o boneco Kiko? Alguém já viu? Aqui as ovelhas viram. É mímica. E mímica, que é fazer uma imitação, dá origem a uma palavra que alguns aqui conhecem. Quem lembra de mimeógrafo? Gente velha, hein? Quanta gente velha. Você não, Carlos, Rafael não viu. Rafael não viu. Mas a gente pegava o mimeógrafo para fazer cópias, e ele tinha um tubo que causava uma pressão, tinha uma matriz, que era aquela matriz que a gente queria produzir, e aí tinha o stencil, a gente jogava álcool, né, tinha um cheirinho bom de álcool, e tinha que dar 2 voltas, assim, tchum, 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 e saía aquela cópia. A gente chegava na aula de EBD domingo, era o must da tecnologia. Né? Era o nosso projetor de multimídia, a gente distribuía as folhas e os alunos ficavam impactados, pedagogicamente correto, amém? Então, esta figura do mimeógrafo, que muitos aqui usaram, é a figura do discipulado. Por quê? Porque o discipulado visa produzir discípulos e que possa ser uma cópia fidedigna da matriz principal da nossa vida. Quem é? A estatura de varão perfeito. Então Paulo, Rafael e Ricardo, ele foi bem claro quando ele disse assim, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou sábio, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Não, sejam meus imitadores que eu tenho dupla nacionalidade. Não. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o desafio para vocês e para nós pastores é que as pessoas olhem para a nossa vida e possam ver o Senhor Jesus na nossa vida. Pastores como exemplo, pastores que discipulam, pastores contextualizados, pastores que estão próximos do povo, pastores que amam o povo, que servem com alegria. A recompensa, o Senhor haverá de dar, e com certeza a maior alegria que temos como pastores é obedecer chamado, palavra e amar o nosso povo. Que Deus nos abençoe.